Muito boa tarde, bem-vindos ao programa Museus e Companhia. O meu nome é Gonçalo Cardoso e estarei convosco na próxima hora neste programa dedicado ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Hoje não trataremos de um museu especificamente, estaremos à conversa com um museólogo. Queremos perceber o que é um museólogo, qual a sua importância na concepção dos museus que vão surgindo e sobre os quais vamos tendo notícias das suas inaugurações. Temos connosco António Nabais, museólogo e historiador, com uma vasta experiência no mundo dos museus, desde a investigação, programação, direção, associações de museologia, entre muitas outras áreas. Escute-nos às segundas-feiras, a partir das 13, e depois, aos sábados, pelas 18, teremos a reposição do programa Museus e Companhia. Até já! Muito boa tarde, António Nabais, bem-vindo a este programa da ABC Portugal e muito obrigado por estar aqui connosco. Muito boa tarde e também muito agradeço o convite porque eu gosto de transmitir alguma coisa que sei sobre a área dos museus e do património em geral. Alguma coisa não será, muita coisa, mais de 30 anos de experiência neste mundo dos museus e que vamos falar ao longo deste programa. António José Castanheira Maia Nabais, é nascido e criado onde? Eu nasci em São Vicente de Lafões, uma aldeia que já existia no século IX, que é Sancti Vicenti, e foi nessa aldeia. Uma aldeia rural de Lafões... Oliveira de Frades. Oliveira de Frades. Portanto, o mundo rural, bucólico. E, sim, bucólico, havia um comboio de Valdevoga que sentia isso e parece que não, era um transmissor de cultura, porque vinham logo de manhã às 11 horas, tínhamos os jornais do Porto, portanto, era uma aproximação que hoje não existe. Portanto, eu tive esse usufruto desde pequeno. E depois estava próximo de um grande museu, que era de Viseu, Grão Vasco, e todos os anos o meu pai levava-me à Feira de São Mateus, mas a primeira coisa a visitar era o Museu de Grão Vasco. Portanto, já de criança foi educado para o património, não é? Foi, de facto. O meu pai semeou, e quando fiz a quarta classe trouxe-me a visitar monumentos do país. Começámos em Coimbra, Santa Clara, e depois viemos a Tomar também fomos ver o castelo, a barragem do Castelo de Boda, que era uma coisa nova, mas era um património contemporâneo, e depois fomos à Batalha, à Alcobaça, à Nazaré e depois Lisboa. Portanto, todas essas visitas foram incutidas este gosto pelo património, e quando visitava, tinha nessa altura a percepção ou o desejo de entrar para este mundo do património, dos monumentos, dos castelos e dos museus? Bom, a semente ficou cá, tanto é que eu fui tirar um curso de História. História, onde é que tirou o curso? Tirei no Porto, mas terminei em Lisboa, que fiz a última cadeira, porque, entretanto, eu tive que interromper o curso para ir para o serviço militar, e quando fui acabar o curso, ainda acabei umas cadeiras no Porto, e depois vim para Lisboa porque tinha acesso a outros materiais, nomeadamente à Torre do Tombo. Pronto. E portanto, o serviço militar que esteve na guerra, não é? Estive em Moçambique, onde começou a guerra, em Moçambique, em Cabo Delgado. E então, portanto, regressou, acabou o curso de História e depois? Então, temos profissionais. E depois fui para o ensino de História, porque era
era a saída mais rápida. Logo em 74 foi eu saí da tropa no dia 25 de abril de 1974. E depois... E foi logo dar aulas no ano letivo seguinte? Nesse ano letivo seguinte. Um período, calculo, muito complicado, não é? Foi, não foi, porque nós conseguimos ter o liceu, que era um liceu com 1.500 alunos, tudo ali em ordem. Às vezes, vamos chamar o Copcon. Não, eu estou aqui e não precisamos, então não sou professor, eu tenho que manter a autoridade e respeito entre as pessoas, aqui entre os professores, entre os alunos, haver aqui uma ordem, e assim foi. Houve disciplina e eram 1.500 alunos. Portanto, em Vila Franca de Xira, que era presidente do Conselho Diretivo, na altura que eu, na altura, já fazia visitas de estudo aos museus. Eram visitas de estudo, não passeios. Eu levava todos os anos os meus alunos a visitar os museus e o património de Évora. Não eram só os museus, também iam visitar estações arqueológicas, ali na zona de Montemoro Novo, e depois ver o castelo de Montemoro Novo, para ver períodos medievais, e depois também da pré-história, porque havia estações arqueológicas que eram visitadas. Depois íamos para Évora, onde tínhamos desde a marca romana até o medieval e até o contemporâneo. Portanto, a importância do ensino da história, das escolas, para educar para o património, para aquelas famílias que possivelmente nunca iriam levar os seus filhos por determinadas razões, falta de sensibilidade e questões financeiras, não é? Para mim o património eram lições. Portanto, nós dávamos as aulas de história e depois tínhamos que concretizar com exemplos concretos. Porque os alunos eram preparados para ir fazer a visita. Levavam uma ficha que tinham que ir preencher, não iam passear. Só para passear, como havia casos em que alguns diretores se queixavam, que os professores deixavam lá os alunos, depois iam para o café. Não acompanhavam a visita. Eu, quer neste liceu, quer depois noutra escola que foi em Lisboa, no Fernando Pessoa, eu ia com os alunos. Eu preparava a visita antes de levar os alunos ao museu. Então, em termos profissionais, como é que entrou para este mundo dos museus e da museologia? Olha, fui convidado para fazer uma monografia no Seixal. O Sr. Presidente da Câmara convidou-me se eu podia, eu e mais 2 colegas de História, para fazermos a monografia. Entretanto, os outros 2 colegas tiveram que ir fazer o estágio, então não puderam continuar. Eu já tinha feito o estágio no ensino secundário. Portanto, tinha tempo e disponibilidade para dar aulas e também fazer a monografia. Depois, a partir de uma certa altura, a Câmara requisitou mesmo ao Ministério da Educação e ia a tempo inteiro. Nesse mesmo ano, surge um curso de museologia, uma pós-graduação de 2 anos, a tempo inteiro. Na Gulbenkian? Não foi só na Gulbenkian, foi um curso dado no museu, que hoje é o Museu do Teatro, era um espaço que estava a ser recuperado, e tivemos um ano aulas teóricas os dias todos, era um dia completo, não era só os fins de semana, não eram só como hoje os mestrados, que são umas horitas por semana. Não, foi um curso de um ano teórico, com professores de várias áreas, com várias especializações, que nos deram formação. E nós tivemos que fazer os trabalhos práticos e teóricos, tivemos que apresentar os resultados da nossa aprendizagem. Depois desse curso, depois do primeiro ano teórico, tivemos um ano prático, que foi estágio. E eu tive sorte que fui convidado para ir para a Fundação Gulbenkian. E a Fundação Gulbenkian em si é uma lição, em todas as áreas da museologia. Portanto, isso enriqueceu-me muito mais. Enriqueceu, embora... E porquê é que eu fui tirar o curso? Eu já estava a começar, no Seixal, em vez de estar a fazer monografia, mas eu falava com as pessoas da terra, que não era de lá, falava com professores, com pessoas que tinham história já registada, falava com os parques, falava com as pessoas que tinham conhecimentos da realidade histórica daquele território. E acontecia que a maior parte das pessoas me dizia: eu tenho lá este objeto que tinha para o museu.
Depois, eram sempre, em todas as reuniões que eu tinha, que eram semanais, dizia-me, eu tenho lá este objeto, também pedi para o museu. Cheguei ao fim do ano, tinha milhares de objetos registados. E resolvi fazer uma exposição temática sobre o trabalho no Concelho do Seixal, porque era uma zona industrial, desde a pré-história quase ao do tempo romano, porque havia lá olarias romanas, havia e existem lá, até aos moinhos de maré e os estaleiros navais, a construção naval, portanto havia... Que estava a perder, não? Que estava a desaparecer. Tanto é que depois no património daquele concelho comecei a propor a recuperação de fragatas e de botes de fragata e, pronto, as embarcações, que a Câmara aceitou tudo. A Câmara, quando viu que eu fiz uma exposição que dava uma imagem de uma exposição de museu, o Presidente da Câmara disse, eu não tinha previsto neste mandato fazer museu nenhum, mas se a comunidade quer um museu, vamos para o museu. E assim foi. E coincidiu precisamente com a abertura deste concurso para o ensino, para a formação em museologia, portanto, uma pós-graduação. Eu candidatei-me, concorri e fiquei, só podiam ficar 30, e concorreram 100 e tal, ou que foi, e eu fiquei, e foi a minha sorte, e foi esse passo que me deu a entrar mesmo nos museus. Acabei o curso. Mal acabei o curso, convidam-me para ir para o Instituto Português de Património Cultural, para o Departamento de Museus. IPPC. Então, portanto, o seu primeiro museu, digamos assim, o seu primeiro filho nesta área dos museus foi o Ecomuseu do Seixal. Foi o do Ecomuseu do Seixal. Eu tenho que juntar outro, eu digo que tenho 2 gêmeos, porque também coincidiu que eu, na altura, também dava aulas a primeira universidade sénior do país, que era a UIT, a Universidade Internacional da Terceira Idade, e uma senhora aluna sabia que o Presidente da Câmara do Cartaz precisava de alguém que percebesse de museologia. E ela foi indicar ao Presidente da Câmara o meu nome, que sabia que eu já tinha formação nessa área. E então também fui convidado pelo Presidente da Câmara para fazer o Museu do Vinho, no Cartaz. Portanto, teve filhos gêmeos. Foram 2 gêmeos. E outro no Seixal. Muito na escola, portanto, na tendência dos museus de comunidade, na Ecomuseu. Portanto, e depois também tive uma pessoa, um padrinho, que foi o Igor de Varine, que viu na comunicação social a divulgação deste tipo de museus, e um dia que ele também foi fazer uma sessão neste curso de pós-graduação em museologia, disse que sabia que havia no Seixal uma iniciativa inovadora da prática museológica. E eu, por acaso, nessa manhã não pude ir às aulas nessa sessão. E então, de tarde fui e disseram logo, não está cá o António Navais, mas à tarde ele vai estar e já pode falar com ele. E assim foi. Marcou logo uma visita, e eu disse, António Navais, tem aqui um ecomuseu. E eu costumo acreditar, porque eu tinha lido já coisas sobre ecomuseus, e aquilo que eu tinha visto, sobretudo ecomuseus franceses, não era bem aquilo que eu estava a fazer com a participação da comunidade e a representação da comunidade. Porque eu depois cheguei até a ver esses museus, em França, e aquilo era um museu tradicional. E não vi lá relação nenhuma com a comunidade. Mas, teoricamente, falava-se que era já um ecomuseu. E tanto é que eu disse ao Igor Varine, eu vou chamar este museu municipal. E chamei. Ele, até depois, como eu não mudava, escreveu uma carta a dizer, António, tenho que chamar ecomuseu, porque isso é um ecomuseu verdadeiro. Estamos em que anos, nessa altura? Isto é 1984. Década de 80. Na década de 80. Depois eu comecei na década de 80, de facto, a fazer estes trabalhos na área da museus. Há um grande boom de museus que se prolonga depois pelos anos 90. E depois começam a surgir, sim, museus municipais, sobretudo, por todo lado. Entretanto, depois foi diretor, durante muitos anos, do Museu Dr. Joaquim Manso, aqui na Nazaré, bem perto de nós. Sim, depois ainda estive uns anos largos no IPPC, portanto, porque eu percorria o país inteiro. Quando pediam ajuda, eu ia, fosse a Castro Marinho, fosse a Montalegre, fosse a Bragança, eu ia. Portanto, porque eu, agora tenho que dizer isto, quando eu comecei no Seixal a fazer o museu, eu fui também pedir ao IPPC ajuda. Não tive resposta. Não teve ninguém que me pudesse vir dar uma informação e uma ajuda. Mas isso, pronto, não impediu que eu avançasse. E depois também, perante isso, chamaram para eu ir para o IPPC e então
eu fui fazer aquilo que não me fizeram, que era dar resposta a toda a gente que ia pedir ajuda. Exatamente, esteve no outro papel e sentiu na pele. Sim, na pele que era necessário haver colaboração. E era fácil, vou dizer, e nessa altura ainda não havia ligação tão rápida como hoje. Eu gastava um dia para chegar a Montalegre. E outro dia, ou 2 dias, não chegava num dia, porque não havia autoestradas. Agora eu tomo um pequeno almoço em Lisboa e vou almoçar a Montalegre. É totalmente diferente. E naquela altura eu ia lá com uma certa frequência porque eles pediam ajuda e ia lá dar ajuda. E aí eu todos, percorri o país inteiro, também tinha a sorte de conhecer o país e a realidade em termos patrimoniais deste país, riquíssimo e muito abandonado, muito desprezado, muito destruído, que isso aqui é muito grave. Muito destruído. Quando as pessoas veem, as pessoas, ei pá, que pena, isto não... Sobretudo estrangeiros ficam decepcionados com a situação em que vem muito do nosso património. Portanto, toda essa experiência que foi tendo ao longo dos anos resulta também de ser convidado para, por vezes, ser professor de museologia em mestrados na Universidade de Lisboa, Belas Artes também, na Faculdade de Letras, na UAL e na Lusófona. Sim. Portanto, o que é que costuma incutir logo aos seus alunos que entram neste mundo dos museus? Não, é sempre, para mim, a grande lição é ouvir as pessoas que estão ligadas a este património, ao nosso património, ou que herdaram esse património e que convivem com esse património. Portanto, é saber ouvir as pessoas para nos contarem todo o historial e todas essas tecnologias que chegaram até aos nossos dias. O ir falar com o moleiro, ir falar com o carpinteiro naval, ir falar com o oleiro. Portanto, nós, para podermos transmitir estas coisas num museu, neste caso um museu mais de caráter etnográfico, temos que falar com os autores, com as pessoas que conhecem e que usaram esses instrumentos. Ou então, falar também com os artistas, falar com os pintores, falar com os escultores. Porque eu, para expor uma obra de arte, tenho que conhecer bem o artista e transmitir porque é que a obra é aquela e não outra, porque o artista também se deixou influenciar pelo seu meio ambiente, pela paisagem, por vários fatores. Portanto, eu gosto de ouvir sempre os artistas quando faço uma exposição de arte, ou então estudar o artista quando já não é vivo, é claro, para poder transmitir a obra dele ao cidadão que vai visitar um museu ou a exposição. Portanto, dar o contexto ao objeto. Sim, senhor. Pois, isso mesmo. Portanto, para as pessoas entenderem que o museu não é só um local onde se expõem objetos, não há todo um... É preciso também contextualizar. Quer dizer, não podemos transmitir tudo, mas dar um alerta. Eu vou contar um caso que gostei imenso, que foi há pouco tempo, um ano, na Gulbenkian, estava uma exposição sobre mobiliário. E estava lá todo o historial do móvel, desde a madeira em que deu depois origem ao móvel, todas as fases do corte e tratamento até chegar ao móvel. E eu fiz uma visita com crianças, familiares, eles adoraram. Eles viram aquilo com uma atenção notável, porque estavam a ver o historial todo do objeto final. Portanto, isto é que é uma lição. Não é só pegar no móvel e colocá-lo ali para uma legenda. É necessário contextualizá-lo, é saber o percurso dele. Portanto, o museu tem essa função. Falando de museus, e que são muitos, de várias tipologias, muito heterogéneos, há museus mais importantes, menos importantes, ou são todos importantes? Vamos lá ver, os museus são todos importantes. Não é na dimensão que conta, não é na realidade do objeto. Agora, o que acontece neste país é que chama-se museus a muitos espaços desde que não são museus. Porque o museu não é só a exposição. O museu é a exposição do objeto e a comunicação do objeto. É preciso ir para além da legenda e do ano. E pôr a legenda também quando expõe que seja visível, porque às vezes é impossível ler as legendas. Então, se é uma pessoa idosa ou uma criança, muitas vezes não consegue ler a legenda. A questão do tamanho de letra, o tamanho da letra e da vitrina. Isso mesmo. Portanto, é preciso ter conhecimentos da museologia e da museografia. Portanto, uma pessoa que está no museu tem que ter esses conhecimentos.
não pode ser um amador. Pode colaborar, pode ajudar, mas tem que haver um especialista na área da museologia. E já estamos a perceber aqui a importância do museólogo participar na concepção do museu, porque muitas vezes, e deve ter tido essas experiências, e infelizmente poderá continuar a haver, mas não tanto, espero eu, que decidem criar um museu, mas vão logo direto para a arquitetura, para a organização do edifício, e esquecem-se da presença muito importante de um museólogo nessa equipa, é isso? É fundamental. Portanto, eu não sei fazer um museu, ou melhor, não posso ver um museu sem ter um especialista em museologia, sem ter o conservador que tem formação na área da museologia. Porque não basta só dizer que tem agora não são licenciaturas nem pós-graduações, são os mestrados. Eu conheço alunos, colegas que têm os mestrados, e quando eu falo um bocadinho sobre o que é o museu, eles dizem, olha, nesta hora aprendi mais do que durante todo o tempo de mestrado. Já vários, não foi só um que me disse, vários colegas que me disseram, olha, numa hora aprendi mais do que durante todo o tempo do mestrado. Portanto, é importante que um especialista em museologia esteja presente. Por exemplo, porque às vezes faz-se um museu, mas não se pensa na sua sustentabilidade. E põe-se equipamentos caríssimos, coloca-se ar-condicionado quando não é necessário. Portanto, estruturas que não condicionam bem o ambiente do espaço. Vejamos que há museus, e eu falo de um que foi para mim um dos primeiros exemplos, que foi o Museu da Consolata, em Fátima, que não tem ar-condicionado, mas tem o ar ventilado. Portanto, é muito mais barato do que pagar o ar-condicionado. Se um espaço fica muito frio, põe-se um aquecedor, mas não é o ano inteiro a ligar ar-condicionado. Nós temos um exemplo, e toda a gente já ouviu, porque isto saiu na comunicação social, o Museu dos Coches. O Museu dos Coches não tinha ar-condicionado. Esteve anos e os coches nunca se degradaram. Os coches estavam em bom estado, porque estavam no ambiente próprio deste tipo de património. Agora foram para um espaço em que puseram ar-condicionado. O que é que acontece? O museu tem um encargo louco para pagar a parte elétrica, a energia. Porquê? Porque não ouviram nem viram o programa que a diretora do museu apresentou. Ninguém quis ler, ver, e o arquiteto é que fez à sua maneira. Portanto, há arquitetos e arquitetos. Por exemplo, eu trabalhei muito com o arquiteto Cisa Vieira e comecei, o primeiro trabalho que fiz com ele, fiz um programa, e ele, quando viu o programa, disse, finalmente, tem alguém que me sabe encomendar um museu. Porque eu até aqui nunca ninguém me encomendou um museu. Agora sim. Agora já posso fazer um museu a sério. E assim evitam-se erros. Erros em termos de espaço, de organização dos espaços, porque um espaço do museu não é um espaço qualquer. Tem que obedecer a determinadas normas e às funcionalidades dos vários espaços e a relação que tem que haver entre eles. Portanto, tem que ser um museólogo a definir os espaços e a relação dos espaços uns com os outros, de acordo com a função de cada um. E para isso uma pessoa tem que saber o que é um museu e como é que depois funciona toda a atividade dentro do museu. Claro. Falando no arquiteto Cisa Vieira, não sei se seria esse o projeto do Museu do Moinho de Papel que estava a falar, ou se seria outro, não, mas como aqui na região fez o trabalho em conjunto com o arquiteto Cisa Vieira, o Museu do Moinho de Papel em Leiria. Em Leiria. E já agora, como hoje se comemora o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, é um pretexto para falarmos desse espaço, e também fez uma intervenção na torre de homenagem do Castelo de Leiria, nos anos 90. Creio. Também. Não, vamos lá ver. O Museu o Moinho de Papel era, de facto, um monumento extraordinário, porque já existiram mais moinhos de papel, mas este é que chegou até aos nossos dias. Portanto, em termos de estrutura arquitetónica, estava todo, embora faltassem já objetos utilizados no fabrico, mas isso
era possível recuperar. E, de facto, quando a senhora Presidente da Câmara pediu, eu disse, não, isto tem que haver um arquiteto. E eu depois sugeri o arquiteto Cisa Vieira. Portanto, ficaram satisfeitos em que pudesse ser o arquiteto Cisa Vieira, e o arquiteto Cisa Vieira aceitou. Houve várias questões por causa de um projeto que havia nas margens do Rio Lis, que estava em curso, mas que ainda não tinham chegado àquela área do moinho. E ele, quando viu esse projeto que havia para as margens do Rio Lis, em Leiria, ele disse, telefona-me a dizer que não ia fazer nada com aquele projeto. E eu disse, senhor arquiteto, as coisas resolvem-se falando. Marquei 2 dias para eu também combinar com as pessoas que estão na Câmara à frente deste projeto, na execução, para nós termos uma reunião e chegarmos a uma solução em relação ao projeto que existe das margens de Lis. E assim foi. Fomos ao Porto, ao ateliê dele, explicámos o que é que se podia fazer. Ele primeiro desabafou, disse o que tinha a dizer, e depois o responsável da Câmara de Leiria, também era arquiteto, e disse, senhor arquiteto, nós vamos encontrar-nos uma solução, falando. E assim foi. E ele colaborou, do princípio até ao fim, porque houve diálogo entre as várias partes. E depois ele executou, às vezes havia pequenas coisas, pequeninas coisas, mas que para o funcionamento do espaço era preciso terem atenção, que era a segurança dos visitantes, porque estamos junto de um rio. Uhum. E houve uma altura que havia só uma estrutura que não impedia a queda de uma pessoa ao rio. Então uma criança podia se enfiar no rio. E o senhor arquiteto, isto tem que levar aqui uma estrutura que impeça a queda ao rio. Tem razão, vamos já fazer isso. Portanto, houve sempre um diálogo. Uhum. Tudo o que não estava de acordo, o senhor arquiteto dialogava. Trabalhei com os arquitetos que não ouviam. Mas depois tinham que ouvir porque eu dava morro na mesa. E tiveram que ouvir, e ouviram. Muito bem, iremos continuar a nossa conversa após o próximo espaço comercial. ABC Portugal 92.3 FM. E voltamos à conversa com António Navais, museólogo. Gostava agora de perguntar, há pouco falou dos museus que se auto-intitulam museus sem o serem. Portanto, aqui falávamos talvez da lei quadro dos museus portugueses. Qual é a sua posição a esta realidade dos museus em Portugal? Pronto, esta lei quadro, eu também participei no projeto do decreto-lei, e foi uma equipa pluridisciplinar que fez esse projeto de decreto-lei. E aí tivemos em consideração a realidade nacional, que nessa lei prevê-se a existência do museu e a existência de coleções. Portanto, há instituições que não podem fazer um museu, não podem ter uma equipa de pessoal como tem um museu, e, portanto, só podem abrir um espaço e fechar um espaço. Portanto, as coleções visitáveis. Coleções visitáveis. Portanto, em vez de chamar museu, porque não é, e infelizmente chama-se museus a muitos espaços que não são museus, são de facto coleções que se podem visitar, mas não tem, aquilo eu costumo dizer, é como um hospital que não tem médicos. E essas coleções não têm conservadores, não têm museólogos. E um museu sem um museólogo não é museu. Quer dizer, um espaço deste sem um museólogo não é museu. Tem que ter. Eu, para poder ter um museu a funcionar, porque um museu não é só expor, não é só colocar dentro das vitrinas. É necessário saber conservar. Também, a primeira coisa é o saber incorporar, fazer o inventário, encontrar espaços adequados para garantir a conservação do objeto, quer esteja em exposição, quer esteja em reservas. Depois é o saber preparar as coleções, as coleções para a exposição, saber fazer uma exposição e tudo o que é necessário para essa exposição. E depois
saber comunicar, transmitir à sociedade o que está naquele espaço. Seja coleção visitável, seja museu, mas temos que lhe dar o verdadeiro nome. Eu não chamo sei lá, uma farmácia hospital, embora tenha lá medicamentos. Eu tenho que chamar, mas a função é outra, tem outra forma. E também falando dos objetos em si, por exemplo, os museus de cera em todo o mundo, que se chamam museus e na realidade não têm objetos. Não tem objetos. Aquilo pode ser um espaço de animação, um espaço... Uma exposição? Sim, uma exposição. É uma exposição que nos remete para um património que está ali representado através deste material. Pode ser. Agora, não vamos chamar museu aquilo que não é museu, porque o museu tem a ver com um património que o homem produziu e que tem a ver com a sua função na atividade, na sociedade. E preservar para as memórias. E saber preservar, que é preciso saber. Para as gerações futuras isso mesmo. Perceber e desfrutar do tipo de luz, de iluminação, do tipo de umidades. Quer dizer, há um conjunto de saberes que tem que passar pelo um médico, que é o conservador, que é o museólogo. Está preparado para isso. Muito bem. Como é que os museus localizados fora dos grandes centros urbanos podem criar entre si polos de atração, rede e cooperação? Bom, podem, desde que haja também uma boa comunicação, haja uma boa divulgação. Há museus hoje o turismo de facto está a promover esses museus que estão fora das grandes cidades. Portanto, vá lá. É preciso divulgar. É preciso, eu costumo dizer, um museu tem que ser também um farol para atrair o turista, para atrair o cidadão e tornar os museus também associados à comunidade onde estão inseridos. Eu recordo-me sempre de um grande mestre para mim, porque eu não o conheci, infelizmente, já, que foi o João Couto, o diretor, durante bastante tempo, do Museu Nacional de Arte Antiga. Foi o segundo diretor e que transformou aquele museu num espaço social. Um espaço, ele criou o serviço educativo. Um serviço educativo que era extraordinário, em que a pessoa ia ali, as crianças iam ali, estavam ali a fazer trabalhos. Portanto, para mim ele foi um pioneiro no serviço educativo a nível dos museus em geral, a nível internacional. E os museus têm este dever também, de aproximar a comunidade local, porque ele aproximava. Eram as pessoas do bairro que também iam, as crianças iam para ali para o museu. E hoje há muita gente que vive no bairro e nunca foi ao museu que está no bairro. Muitas pessoas. Eu já fiz testes desses e cheguei a essa conclusão. Perguntando onde é que fica o museu tal. Eu não sabia que havia aqui esse museu. Museus que vêm pessoas de fora para ver, mas os do bairro não o conhecem. Nem sabem. Em termos também, por vezes, de sinalética na cidade, não é? E é importante, é isso mesmo. A sinalética é outra chave para abrir as portas ao museu. Eu, muitas vezes, e já consegui, em Lisboa, por exemplo, chegar ao pé do responsável da comunicação e dizer, olha, tal museu não tem uma sinalética a dizer que existe, porque eu digo a muitos colegas e a pessoas amigas para ir visitar a exposição que está no museu, eu vou até dizer, é o Museu da Marionete, que eu dizia muitas vezes a colegas, visitem a exposição que está no Museu da Marionete. Mas onde é que fica esse museu? E está junto de São Bento. O quê? Na rua Dom Carlos não está ali uma placa a dizer, para a Rua da Esperança, a dizer que há ali um Museu da Marionete. Por acaso, numa exposição no Museu de Lisboa, encontrei a diretora do museu e estava também o diretor do Departamento da Cultura e a quem ela chamou para ele transmitir o meu pedido e em menos de um mês colocaram lá uma placa a dizer Museu da Marionete. É como um escoteiro, uma boa ação por dia em prol dos museus. É muito importante. Bom. Muitas vezes tentamos, não conseguimos, mas desta vez... Não consegui muitas vezes, que eu pedi para outros museus, quando estava no IBBC, que pedi para muitos museus de Lisboa que não tinham placas.
de sinalização, nem acessos fáceis. Por exemplo, o Museu Nacional de Arte Antiga, o acesso não é nada fácil. Onde é que um autocarro pode parar? Tem dificuldades ali na zona de paragem. Devia haver ali um local só para os autocarros, bem definido, para o turista ir ali. Portanto, geralmente, a maior parte das agências turísticas só iam aos Coches, ao Palácio, aos Jerónimos e à Torre de Belém. O resto não existia. E ainda hoje. Olha, falando da Torre de Belém, mas pronto, vamos recuar à Expo 98, no Mundo do Mar, não é? Que foi diretor do Departamento de Conteúdos do Parque Expo, não é? Responsável pela concepção, produção e montagem dos pavilhões temáticos que nos deixaram marcas, que é o pavilhão do futuro, da utopia, conhecimento dos mares, realidade virtual e exibição náutica. Como é que foi esse desafio? Olha, isso foi um desafio, de facto, extraordinário. Em todos os campos, de facto, de um trabalho cultural ou de um trabalho que se usa nos museus. É desde saber gerir o dinheiro que nos dão. A mim deram para os conteúdos X para cada pavilhão e disseram, faz a melhor exposição possível, não é possível dar mais dinheiro e é este. Portanto, comecei logo por controlar o dinheiro e fazer a gestão do dinheiro naquilo que pedia aos arquitetos. Ele fazia o programa para cada espaço desses e, de acordo com o dinheiro para esse pavilhão, assim dizia o que é que podiam fazer. E depois tinham que me passar o orçamento real de cada espaço e de cada objeto. E a partir daí eu ia ver se aquilo batia certo, porque ia controlar. Então ia perguntar a quem vendia esses produtos se aquilo estava certo. Podia haver uma diferença de alguns escudos, mas não podia ser assim de milhares de escudos, porque às vezes apareciam-me diferenças de milhares de escudos. Geralmente os arquitetos punham mais baixo, que era para depois haver trabalhos a mais. E eu, assim, arquiteto, onde é que comprei esse objeto? Uma vez foram uns elevadores para o pavilhão do futuro. Onde é que comprei esses elevadores? Ou compra ou manda fazer? Não foram capazes de dizer, porque aquilo dizia-me um valor que era menos de metade do preço real. Não, pois. E então eu perguntava a essas empresas que vendiam ou faziam elevadores e dizia assim, isto custa X. E eu dizia, Sr. Arquiteto, afinal, não é o vosso valor, tem que pôr um valor adequado. Portanto, houve esse controle de dinheiro, porque aí toda a gente pode fazer esse controle. Portanto, os arquitetos têm que ser, não digo controlados, mas têm que ser acompanhados dizendo o que é que se quer e até onde é que se pode gastar. E também em relação, por exemplo, às condicionados, dizer se é preciso ou não é preciso. Nas obras, eu também ia ver as obras. Embora os senhores responsáveis pela obra e acompanhar a obra diziam, António, porquê é que vais todos os dias ver os pavilhões? Vou ver porque eu vou ser o primeiro inquilino. Eu é que sei o que é que quero e estou a ver se fazem bem de acordo com aquilo que foi pedido. Embora não seja eu o que devo acompanhar, porque havia um serviço só para isso. Mas eu quero ver se está a funcionar para eu depois poder utilizar como pedi. Desses pavilhões temáticos, qual é que ficou mais gravado na sua memória? Olha, foram todos. Eles eram todos diferentes, eram complementares, fomos a ver uns aos outros. Muito do conhecimento dos mares, mas também gostei muito do futuro, gostei muito da utopia, que foi também uma experiência muito interessante, porque houve alguém que disse, porque é que não pões um filme em vez de ter as pessoas lá a atuar? Não. O filme, as pessoas não precisam de vir atuar à Expo. O filme vê em casa. Eu quero a Expo com pessoas ao vivo a participarem a sua atividade ou os conteúdos que nós queremos transmitir. E assim foi. Essas arquiteturas, esses museus, digamos assim, ou pavilhões, potenciaram a criação de novos museus e um maior cuidado em termos de arquitetura no país, a partir da Expo 98? Sentiu isso? Não senti. Porque o grande problema, uma grande parte dos projetos dos museus são feitos sem um programa.
Comigo não acontece isso. Porque eu tenho que haver um programa desde o princípio, porque eu aprendi a saber pedir um programa. E aprendi também depois numa certa prática, ao ver o que se consumia em muitos museus, só em ar-condicionado, quando não havia necessidade. Vi várias experiências e vi, afinal, para que é que está aqui o ar-condicionado? Certo. Portanto, olhando aqui para o seu currículo, esteve e está ligado a várias associações ligadas aos museus, ao mundo dos profissionais do museu, por exemplo, a APOM e o ICOM. Qual é o papel destas associações? Portanto, a APOM, a Associação Portuguesa de Museologia, e o ICOM, o Conselho Internacional dos Museus. Qual é o papel destas associações na valorização dos museus portugueses e dos seus profissionais? Bom, a APOM tem tido um papel muito interveniente junto dos museus, de várias maneiras, com a formação. Nós também organizamos cursos de formação, temos organizado cursos, houve uns cursos de verão numa certa altura e agora estamos novamente com cursos em cooperação com outros organismos, nomeadamente com a secção do património e cultura do militar. Fizemos um curso já ano passado em Almeida e este ano vamos fazer outro curso em Almeida. Teve só 51 participantes. Só um presencial. São muitos. E mais 20 online, que eram do Brasil e eram dos Açores e da Madeira. Há uma sede dos profissionais em receberem formação. Sim, há pouco tempo também tem online um curso para profissionais dos museus do sul do Alentejo, sobre inventário. E foi, de facto, eram 20 e tal alunos e no final eles já tinham, muitos sabiam, mas ficaram a saber mais e gostaram muito de ter participado neste curso de formação. Portanto, estas associações têm participado como membro de órgãos diretivos? Sim, quer dizer, nós, portanto, depois convidamos os colegas especializados nas várias áreas. Por exemplo, neste de Almeida tínhamos especialistas em conservação, em restauro e também em marketing. Portanto, vamos chamar pessoas especializadas nessa área. Portanto, geralmente são membros da associação em que vão. No ICOM também fazem, o ICOM também faz atividades muito voltadas também para os membros do ICOM, em que, no fundo, os que participam aprendem alguma coisa. Portanto, é necessário que as pessoas participem mais. E dialogarem, não é? Os museus dialogarem, os colegas dialogarem e perceberem as diferentes realidades, porque às vezes alguns têm problemas e pensam que são só eles, mas infelizmente outros também têm. Ou então o contrário, projetos bem-sucedidos de um museu que podem ser replicados noutros museus. Não é? E é a questão das redes. Eu vou ser um bocado crítico, mas foi desde o princípio, porque uma rede tem que, como é que se diz, tem que partilhar entre os museus os seus trabalhos e os seus projetos, de maneira que haja uma rede mesmo. E o que aconteceu? Eu até disse que, quando pediram um parecer no primeiro ano da rede, do funcionamento da Rede Nacional de Museus, eu disse que era uma rede de pesca e não uma rede uma rede de coordenação, que não havia ali uma articulação entre os vários museus. Os nódulos da rede não funcionavam. Portanto, pescavam mais um museu, mais um museu, mais um museu, mas não havia essa relação entre os museus, ou por temas, ou por regiões. Portanto, eu podia fazer várias atividades museológicas, e vou dizer, quando comecei com a experiência no Seixal, eu quis fazer uma grande exposição na margem sul do Tejo, em que incluía desde a Almada até Alcochete. Fazer uma exposição em que envolvia os concelhos todos da margem sul, com uma exposição sobre o papel que a margem sul teve nos descobrimentos. Bem, eu fiz isso, mas não foi. Eu fiz esse programa com os colegas da cultura, ligados à cultura, porque muitos não tinham museus, mas ligados à arqueologia, às áreas culturais. E foi-me dito,
António, faz um Seixal para o Presidente da Câmara, mas não é possível fazer, juntar todos. A falta de diálogo e depois a burocracia, por vezes, em vários setores e nos municípios. Isso mesmo. Dia Internacional dos Museus, no próximo mês de maio, 18 de maio, e o tema proposto pelo ICOM é Poder dos Museus. O que é que há a dizer sobre isso? Quais são os poderes que os museus têm? O poder está na qualidade do próprio museu, na divulgação do próprio museu. Se divulgar bem o que tem, as pessoas vão ao museu. Portanto, o poder que tem é quando o museu faz essa comunicação. Quando é, de facto, um farol verdadeiro. Verdadeiro no sentido de transmitir o que existe naquele local, o que existe naquele espaço. Portanto, as pessoas visitam os museus mais por isso, porque dizem bem do museu, temos que ir visitar um museu. É o poder da atração. Para mim é o poder da atração e de comunicação que o museu tem que ter. Tem falado dos museus ligados à comunidade, a importância da Liga de Amigos dos Museus para o funcionamento de muitos deles, e até porque é presidente da Assembleia de uma Liga de Amigos do Museu de Arte Sacra e Tecnologia da Consolata aqui em Fátima. Qual é a importância das Ligas de Amigos? Pois, a Liga dos Amigos vem ajudar a complementar, de facto, as atividades do museu. Portanto, são pessoas que se disponibilizam para colaborar com os museus. A Liga dos Museus, as ligas são muito importantes. E houve museus, por exemplo, o Museu Nacional da Arte Antiga tinha a Liga dos Amigos do Museu, que colaboraram extraordinariamente com o Museu Nacional da Arte Antiga. E o Museu da Consolata também teve muitos benefícios com essa liga. Pronto, porque o quadro pessoal dos museus, por muito que se queira, é difícil ter um quadro completo. Eu costumo dizer, tem que ter um bom diretor com formação adequada para a museologia, quer para a conservação, quer para a incorporação, quer para a comunicação. Portanto, saber o que é básico na atividade própria do museu. Isso é fundamental. Que depois recorre a A, B ou C, dando as orientações para executar. Portanto, há museus que eu conheço, felizmente, e que têm só praticamente o diretor, mas um diretor que tem formação na área da museologia. Portanto, ele abre a porta, sabe abrir a porta. Agora, ele não ganha para abrir a porta, ele ganha para fazer mais coisas. Mas conheço casos que são, de facto, notáveis, que têm feito um trabalho muito bom, não é só um nem dois, são vários, que eles sozinhos conseguem ter um museu bem divulgado e com visitantes, e com ações. Portanto, às vezes não é a quantidade. Agora tem que lá estar o especialista. Não é como muitos museus que têm pessoas a dirigir um museu que não sabem o que é um museu. Que nem têm formação nessa área. É como chamar médico um indivíduo que não tem o curso de medicina. Eu ainda fiz o primeiro ano de medicina, mas não frequentei nenhuma aula. Mas deram o primeiro ano. Eu depois desisti. Então vou ser médico sem praticar. Não dá. Claro. Estamos quase a terminar o nosso programa. Não sei antes de perguntar qual é o seu sonho para os museus de Portugal? E do mundo também, mas de Portugal. Bem, o meu sonho é os museus terem profissionais. Profissionais que saibam o que é um museu. Que saibam o que é um museu e depois, a partir daí, desenvolverem atividades no âmbito da museologia. Portanto, de maneira que possam conservar o objeto, porque o primeiro papel do museu é conservar. E a conservação preventiva é fundamental. Eu conheci uma vez um professor que dava conservação numa escola superior e quando lhe falaram em conservação preventiva ele não sabia que havia conservação preventiva. Mas quando lhe mostraram um livro de um grande homem da conservação preventiva, que foi o engenheiro Luís Casanovas, ele aí ficou esmagado. Afinal há conservação preventiva. Quando um professor diz que não sabia, ou que não havia, portanto, o importante é que o museu esteja ligado a alguém que domina o que é a museologia. E, infelizmente, nós não temos, na maior parte dos museus, pessoas assim. É posto porque alguém quis que fosse para lá aquele ou aquela para aquele museu. Portanto,
é necessário formação para as pessoas que dirigem o museu. Muito obrigado, António Navais. Foi uma honra tê-lo aqui neste programa. Muitos parabéns pelo seu trabalho em prol dos museus portugueses, e o Navais respira museus. Um grande abraço museológico para si, ou seja, já sabe que é um abraço que se conserva. Caros ouvintes, despedimos também de vós com um grande abraço museológico.